Olá, vamos hoje falar um pouco a respeito das leis acerca da violência. As leis que regem a violência. Está no livro de Êxodo 21:12. Começa assim: Quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. Eu fico pensando hoje, isso daqui realmente é uma pena de morte. Deus instituiu a pena de morte no mundo. Provavelmente, se ela fosse aplicada em todos os países do mundo, não haveria tantos assassinatos, porque as pessoas teriam medo de morrer, né? Mas, desde que a ciência equiparou o ser humano com os animais, né? Com a teoria da evolução, que o ser humano vem lá da ameba, né, do macaco, e chega até a nossa fase atual como ser humano. Então está todo equilibrado. Então tanto faz se morrer um cachorro, se for morto um cachorro, um ser humano, fica por isso mesmo, porque a ciência equalizou o ser humano com o reino animal. Mas não é assim para Deus. Para Deus, o ser humano é precioso, ele está acima de todas as criaturas, exceto dos anjos, porque os anjos são imortais e abaixo de Deus. Mas mesmo assim, nós vamos ver adiante que Deus criou os homens acima dos anjos. Os anjos devem ajudar a humanidade. Porém, se não lhe armou cilada, mas Deus lhe permitiu caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Existem certas situações, né, que realmente um acidente provoca a morte de alguém. Então essa pessoa era designada para viver numa determinada cidade, só que não poderia voltar ao local onde sucedeu a morte. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar para que morra. Quer dizer o seguinte: mesmo que essa pessoa se escondesse no templo, lá no altar do templo, ele seria arrancado de lá e seria morto. Traição. Traição é o crime talvez mais hediondo que podemos perceber na Bíblia. Não tem perdão para o traidor. Tem perdão para muitas situações, mas para o traidor não tem acordo. Quem ferir a seu pai ou a sua mãe será morto, claro. Ele deu a vida. Tem um mandamento lá no Êxodo 20 e Deuteronômio 5, né? Que diz assim: honra pai e mãe para que se prolongue teus dias sobre a face da terra. Então eu imagino o que acontece com uma pessoa que se volta contra seu pai ou contra sua mãe. O que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. O tráfico humano, tráfico de mulheres, de crianças, em todo mundo. Se esses traficantes estivessem debaixo da lei que Deus prescreveu para a humanidade, todos seriam mortos. Quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe também será morto. Os pais e as mães devem ser abençoados, respeitados, admirados. Eu não vou chegar ao ponto de adoração, porque nós devemos adorar o único Deus. Mas é mais ou menos abaixo de Deus está o pai e a mãe. Continuando um pouquinho, vamos lá para o verso 23, ainda do capítulo 21. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida. Quer dizer o seguinte, é olho por dente mesmo. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Porque veja bem, depois de um caso, de uma morte, de um assassinato, a vida não tem como você retornar. A pessoa que
causou ferimento, causou dano à morte, essa fica, continua. Mas aquela que morreu, não tem como. Então a situação é bastante grave. E é tão grave que ela vai influir na primeira, segunda, terceira, até na quarta geração daquele que causou dano, porque ele é um dano de médio e a longo prazo. Não tem como reparar esse dano, né? Então a penalidade também é bastante alta. Mais uma vez, entenda, esta é a lei de Deus. Esta é a lei de Deus, não é a lei dos homens, é a lei de Deus. Olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Assim é feito a justiça. Para que isso? Para que iniba realmente daquela pessoa se levantar contra o outro e feri-lo, matá-lo, prejudicá-lo, né? Mais um pouquinho adiante, já no capítulo 22, vamos chegar a detalhes menores. Se alguém furtar boi ou ovelha, e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Quer dizer, o ladrão fica numa situação bem complexa. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. O ladrão arriscou, né? Se foi pego e foi morto, paciência. Se, porém, já havia sol quando tal cedeu, foi de dia, quem o feriu será culpado de sangue. Nesse caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. É a situação em que a pessoa poderia, em vez de matar o ladrão, né, chama a polícia e a polícia que se encarregue de resolver a situação. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento, ovelha, pagará em dobro. Então, se o cara roubou um carro, vai pagar o preço de 2 carros. Se ele roubou uma joia, paga 2 joias e assim por diante. Então, a justiça de Deus é perfeita. Hoje, a nossa justiça, ela é muito mais condescendente com o culpado do que com a vítima. A impressão é que dá que o culpado é a vítima do inocente, mas não é isso nas leis de Deus. Até o próximo vídeo.